Mas indo lá para os coachings, né? A gente encerrou agora essa parte da depressão. Eu tenho algo para falar, assim. Eu sempre estranhei, né, um quadro que eu encontrei dentro das igrejas. Quando eu vim do mercado corporativo, da vida dentro desse meio, né, e eu vim para dentro da esfera da fé, eu comecei a observar que alguns líderes da igreja, pessoas relevantes, elas usavam dentro das ministrações delas, assim, 10 lições, 10 passos, 5 passos, coisas absorvidas de livro de aeroporto, que eu, obviamente, já tinha tido acesso por conta do meu desenvolvimento profissional. E porque eu estava trabalhando numa empresa de bandeira internacional, eu tinha acesso aos melhores palestrantes motivacionais da época. E aquilo que os palestrantes motivacionais falavam era exatamente a mesma estratégia que o pastor usava para motivar suas equipes ministeriais. Ele não usava a Bíblia, ele não usava a revelação, ele usava, na verdade, bases humanistas, bases psicologizadas, terapêuticas, para tentar envolver, né, o grupo dele de trabalho. Então, eu acredito que a gente precisa ter uma visão ampla, aberta, a gente precisa ter uma visão macro, posso usar inclusive a palavra holística. Eu acredito que essa diversidade de leitura faça bem para a gente, mas eu acredito que eu sou muito taxativo nisso, assim. Dentro do aspecto da esfera da fé, a gente precisa cuidar. Por quê? Quando você fala em coaching nos Estados Unidos, na Europa, você está falando de profissionais de carreira que fizeram uma formação, uma graduação, que tiveram especializações em pós, que se especializaram, inclusive, numa determinada área. Você vê coachings voltados, por exemplo, para pessoas do business, outros coachings voltados para atletas, você vê coachings voltados para artistas, né? Enfim, você vê esse desenvolvimento, né, acontecendo. Mas o que aconteceu no Brasil foi uma banalização do coaching, né? Onde você ia lá sem qualquer tipo de preparo antecipado, nem mesmo experiência de vida, fazia uma formação paga e saía certificado e já saía aplicando em todo mundo, né, testes, análises comportamentais, perfis, enfim, um trabalho que precisa-se de dedicação, de esmero, de observação, de experiência, enfim, que é um trabalho profundo a ser feito, não é assim raso, né? E aí o que aconteceu? Muitos desses pastores talvez acharam que a revelação era insuficiente e acabaram participando dessas imersões e trouxeram para os altares, né? E essa é uma tendência, né? Dentro do movimento neopentecostal brasileiro, trazer sempre os modismos, né? Do que está acontecendo de forma global para os altares da igreja para tentar atualizar aquilo que está acontecendo. Então, quando houve um movimento um pouco mais terapêutico, né, a gente tinha pastores voltados mais à questão da alma, né, desenvolvendo, na verdade, o Adão caído, ao invés de promover a edificação do Cristo ressuscitado. Eu sempre falo isso. Então, as pessoas trabalhavam de forma muito almática, né? Era uma igreja terapêutica. Depois, a gente passou a ter uma igreja agora de treinamento, uma igreja de busque o seu sucesso, uma igreja que, na verdade, está centralizada de forma egocentrista no eu, né? No que eu posso, no que eu devo. O treinamento do homem exterior, né? Exatamente, porque tudo é auto, né, Cris? Autoconhecimento, autogestão, autogerenciamento, enfim, tudo é auto, tudo é para dentro, tudo é para você, né? E existe uma grande diferença entre o conhecimento do auto e o autoconhecimento, né? A gente sabe que o Espírito Santo, ele, por meio do Cristo, ele é o único capaz de penetrar ali a divisão da alma e do espírito juntas e medulas, porque Cristo é a palavra, ele faz essa distinção,
e consegue nos mostrar exatamente onde é que está o ponto a ser mudado ou ser transformado. Eu acho e acredito que nada substitui a revelação do Cristo, né? Exato. Nada substitui o lugar secreto, nada substitui o local secreto. Mas, assim, eu acredito sim nas ferramentas de PNL, acredito nas abordagens comportamentais, acredito na psicologia não positivista, mas na você foi muito feliz na sua colocação. O problema do coaching foi a banalização dele no Brasil. Eu me lembro, faz alguns meses atrás, eu estava conversando com o chanceler da Florida Christian University, o Tony, que se transformou num amigo e tal, e eu estava falando com ele por telefone e falei para ele, nós temos um problema hoje no Brasil com os coachings, né? E quando eu falei isso, ele ficou bravo comigo. Ele ficou bravo comigo do outro lado do telefone. Não, você não pode falar isso dos coaches, porque ele tem uma faculdade na Flórida que, inclusive, forma profissionais dessa área. Eu falei assim, ô Tony, você não está entendendo, eu não estou falando contra a profissão e contra o que vocês hoje trabalham de uma forma tão excelente na América. Eu estou falando da realidade do que aconteceu no Brasil. Então, você foi feliz na sua colocação. É essa banalização de formar a pessoa depois de 2 cursos, sem bagagem, sem experiência de vida, sem ter nenhum conteúdo provado, mas ter algo teórico, e já se sentir apta a estar dando isso. Esse foi o grande problema nosso, que acabou penetrando a igreja, e daí eu quero até utilizar uma expressão. Essa semana eu fiz uma live com o Gustavo Lara para falar sobre a conferência do Instrumentos de Justiça, mais uma vez lembrando, dias 1, 2 e 3 de julho, o Jackson vai estar com a gente aqui também, mais uma infinidade de preletores incríveis. E eu estava nessa live com o Gustavo Lara falando dessa conferência de Instrumentos de Justiça, e ele falou para mim, Cris, quero te dizer uma coisa, só a vida é capaz de transformar a vida. Ele falou assim, não existe transformação de vida através de um treinamento externo, através de uma teoria, através de algo exterior. Só a vida, né? Ele estava fazendo essa expressão, fazendo uma alusão. Só a vida de Cristo é capaz de transformar a vida do homem, né? Só a vida de Cristo é capaz de transformar a vida na Terra. Não existe outra transformação que não venha da vida de Cristo em nós. Então, o problema do coaching é querer aperfeiçoar aquilo que Deus precisa que primeiramente morra, para que a vida, então, entre num processo de transformação. Acho que a sua colocação tá muito clara, né? Acho que esse que é um dos problemas. Eu estou preocupado